A gente vê também em várias revistas do segmento algumas marcas de cosméticos apresentando sistemas para devolver ondulação, devolver cachos para cabelos que foram alisados. Estamos aqui com a desprogressivação. Eu vou explicar um pouquinho qual que é a teoria aí dessa história de devolver cachos. Na verdade, gente, existem muitas coisas envolvidas, né? Uma das coisas mais importantes é a gente entender os tipos de cabelo. Uma regra meio básica aí, só para a gente entender assim, ó, liso, ondulado 1, ondulado 2, cacheado, cacheado, e aí então a gente começa até chegar no black. Então a gente tem aqui, né, vou fazer embaixo para ficar mais visível. A gente tem aqui liso, ondulado 1, ondulado 2, aí aqui o que a gente vai chamar de cacheado, e aqui os 4 níveis de cabelo crespo, até o black. Quando a gente tem um sistema de alisamento, vamos pensar primeiro no caso da progressiva, que é mais popular, né? E a pessoa, vamos supor que ela tinha o cabelo cacheado. Quando ela faz a progressiva, conforme ela vai fazendo, 1, 2, 3 vezes, o cabelo então fica liso. Ou quando ele cresce um pouquinho, ele fica cacheado na raiz e a ponta lisa. Uma das maiores reclamações que a gente tem é com relação a essa ponta que fica espigada, que fica danificada. Na verdade, tem muitas coisas envolvidas nesse sistema todo. Eu estou aqui com a Daniela. A Daniela ontem conversou um pouco comigo pelo WhatsApp e começou a relatar para mim algumas questões que desagradam com relação à ponta estar muito reta, com relação a não querer mais fazer progressiva. Ela faz alisamento há mais de 10 anos já. E ela parou de fazer o alisamento em dezembro, né? Você falou? Em dezembro. Então, eu vou desligar um pouquinho aqui, só para a gente dar uma olhada. O que foi feito aqui? Seu cabelo ficava ondulado? Fala aí, é verdade. Como é? Ele ficava espigado. Espigado. A ponta ondula? Não. Nada? Não. Como fica a ponta? Espigada. Espigada. Tá. Então a gente fez o quê? Para começar esse processo de desprogressivação sem química, gente, eu não uso tioglicolato de amônia, não uso enxofre, enfim, não uso nenhum tipo de base alisante agora para fazer processos de reconstrução com permanente ou com volumoides. Né? Ainda porque a primeira fase, eu considero que é uma fase de biomecânica, no sentido de exercícios que vão fazer com que o cabelo vá retornando à sua memória, e devolvendo a ondulação através de tratamentos. Então aqui a gente passou um shampoo, que é um shampoo de limpeza, de pick-clean. Ele tira resíduos químicos, mas não chega a ser aquele antirresíduo duro, ácido demais. Depois a gente passou um SOS, que é um reconstrutor. E depois do reconstrutor a gente passou um pouquinho de queratina junto, sem enxaguar o reconstrutor. Né? Os dois são muito fortes. Dá uma olhadinha nessa ponta aí. Agora empresta um espelho para eu brincar com a Dani aqui um pouco. O tratamento ainda, na verdade, ele está no meio ainda, né? A gente só fez uma sessão e ela ainda vai lavar de novo, mais uma vez hoje. E a gente vai ter outros passos ainda. Mas o que eu quero mostrar para a Dani é assim, ó. Para essa aqui. Olha uma coisa, Dan. Olha lá no espelho um pouquinho. Lá. Olha aqui essa ponta. Tá vendo lá? Tá vendo esse movimento aqui, ó? Ó. Ele fazia esse movimento? Não. Não? Então, há muitos anos eu tinha um cabelo que era cacheado. Há muitos anos, mas agora não, né? Não. Certo. Então, assim, o que acontece? Na conversa com a Dani pelo telefone ontem, eu fiquei fazendo várias perguntas que talvez ela não tenha entendido por que eu estava perguntando tanta coisa. Eu perguntei, por exemplo, assim, o que você usa de produto? Ela, eu uso Kerastase, Joico, um monte de produto bom, e o cabelo ficava como? Horrível. Horrível. Aí eu perguntei para ela, como que você, que você faz? Aí ela me falou, eu até fiz ela trazer. Hoje eu fiz ela trazer os produtos que ela usava, as escovas que ela usa, os pentes que ela usa, o secador que ela usa. Pietro, o que tem a ver a questão do produto que eu uso e os materiais que eu uso? É assim, ó, Dani, eu vou te explicar. A Dani, na verdade,
ela veio como modelo hoje, mas ela nem sabia o que ia acontecer direito, certo? Certo. A gente não conversou sobre o assunto, exceto ontem no WhatsApp. Vou explicar para ela como a gente explica para o cliente, para vocês entenderem a mecânica da desprogressivação. Desprogressivação é um processo de tratamento, certo? Que une cosméticos de reconstrução, num primeiro momento, e num segundo momento, cosméticos de ativação de cacho. Sem química nenhuma nesse processo. A gente não tem química nesse processo, zero. E muitos exercícios manuais que vão fazer com que o cabelo retorne à sua memória. O cabelo ele é como se fosse ele é uma fibra. Conforme você vai alongando, ele vai ganhando estiramento, vamos dizer assim, da fibra muscular do fio. Então, conforme você penteia, conforme você seca, passa uma chapinha ou escova ele, qualquer tipo de tração que você realiza, você faz com que ele recupere a memória de liso. Então, assim, entre você e o sonho de onde você quer chegar, que é ter um cabelo que você lava, sai, ele seca e fica uma ondulação bonita, sem volume e com a ponta hidratada, nesse meio do caminho existe a progressiva feita, que é a memória dela no cabelo. Sempre que você pentear ou você secar com secador, que não, sem difusor no caso, secar com secador ou você desembaraçar com pente, você sempre vai resgatar a memória mais forte, que é a memória do liso. Porque ela é mais predominante, vamos dizer assim. Ela é mais intensa. O milagre, eu lembro que você falou assim pra mim, você falou uma frase, você vai ter que fazer milagre ou você não faz milagre, uma coisa assim, você falou no WhatsApp ontem. Né? Você vai ter que fazer milagre. O fazer o milagre está muito ligado a um trabalho em conjunto que a gente vai fazer. Então eu vou fazer aqui os processos de fisioterapia do fio, os processos de tratamento que a gente pode fazer, a gente vai entrar com os medicamentos que são necessários, que são os cosméticos corretos para isso, que tem o pH certo para ele devolver a ondulação, para ele resgatar a memória do fio. Só que a biomecânica disso, que seria o movimento diário, ele é essencial. E nesse caso, quando a gente quer devolver cacho, a gente quer encurtamento de fibra, a gente não quer alongamento. Quando a gente quer alisar, a gente quer alongar. Quando a gente quer ondular, a gente quer devolver um encurtamento. Para ele ter encurtamento, não tem outro jeito a não ser a gente ativar. Então ele vai, ativa, ele volta. Ativa. Fazer uma fisioterapia em casa. Muito, muito. Isso vai ser assim, 60% do trabalho está aí. 40% do trabalho é cosmético. 60% do trabalho é biomecânica mesmo, do processo todo. Quando sair do banho, você não vai poder mais esfregar a toalha. Por quê? Como existe uma memória de cabelo alisado, quando você entra no banho, lava o cabelo lá com uma água morna, no banho passa um condicionador, ele amolece a fibra. Quando ele amolece, a memória que fala mais alto é a memória do liso. Ele alisa de novo. Quando você vem com a toalha seca de algodão lá e você esfrega ela, como a fibra do fio do algodão a seco é mais resistente, mais forte do que o seu fio, essa tração de atrito acaba criando um processo também que traz memória do liso. Mais ou menos assim, quando você pensa nos executivos que estão sempre de sapato social, calça, enfim, e usam meia, o cara é executivo 30 anos, chega uma hora que o cara olha ali naquela região onde ele usa meia, ele perde pelo naquela região. Aquele atrito contínuo versus o abafar ali, vai criando esse processo de perda. A mesma coisa acontece com a fibra, ela vai perdendo essa capacidade. Então, o alisamento não é um problema a ser tirado. O problema é que o alisamento se tornou algo, até ele ir embora, até ele crescer e você cortar tudo, ele se tornou algo predominante que vai sempre tendenciar para ele ficar liso, rapidamente. Se ele bater um sopro, ele vai ficar liso. E nesse caso, liso espigado, que não é um liso balançando maravilhoso, é aquele liso saturado. Porque quando ele seca, ele perde umidade e ele dá aquela enrijecida muito forte que tem a ver com o tipo de alisamento que impermeabiliza, que dá ele cria uma capa. Então, toda a mecânica está envolvida nesse processo. O que a gente fez? Já o Cirilo vai colocar uma foto de como estava esse cabelo antes. Eu quis começar para a gente conseguir terminar. Tira um pouquinho o carrinho ali dela. Olha esse cabelo que está no primeiro passo. Quantos anos você alisa o cabelo, você falou? 19. 19. Vamos contar então que aqui, você falou que o ano passado você fez praticamente uma progressiva por mês. Vamos contar que aqui tem um ano de crescimento? Tem mais de um ano, né? Esse crescimento aqui é mais de um ano. Tem no mínimo 12 progressivas, como ela está dizendo. Olha essa ponta. Essa recuperação, essa reconstrução acontece, né? Como ela falou, não é só por milagre.
é uma mistura de componentes exatos com biomecânica. Você pega onde está rachado, espigado, machucado, como se fosse uma fissura na parede, sabe? Uma rachadura na parede. Aí a gente lixou, passou massa corrida, lixou de novo e ele deu aquela estrutura que juntou. Aqui ele juntou. Se ela for para casa e abandonar isso aqui, se ela um dia ela fizer uma escova lisa, ela já tem uma perda de novo dessa memória. Ela volta de novo, regride de novo. Então é importante que ela tenha essa... Putz, eu não sei, cara. É que quem tá vendo lá não deve nem acreditar, né? Deve falar, não, os caras passaram alguma coisa, não é verdade. E também você vai fazer o teste, sempre eu falo isso, você vai fazer o teste, você vai perceber. Que mecânica, Pietro? Lavou só o fio, enxágua bem. Pegou o SOS, aplicou no fio. Cadê o SOS? Vou mostrar. Não passa mais o pente no banho. Pente nunca mais. Pente nunca mais. Passou o SOS, depois do SOS passou a queratina e amassou. Esse cabelo tem 10, 15 minutos que ele começou a agir, sei lá, ficou 10 minutos no calor ali, com o vento fraquinho. Agora ela vai para o lavatório. Então, assim, o processo de desprogressivação a gente vai mostrar no passo a passo aí, mas resumindo, tem a ver com a mecânica. Tem uma polêmica muito boa agora, é a polêmica do no pull e do low pull, né? No, low e one, que é uma linha de tratamentos americana, que chegou no Brasil há muitos anos atrás, criado por uma especialista em cacho. E na verdade o que eu quero dizer com essa aula de hoje é assim, a mecânica é o mais importante, tá? Se você usar uma matéria-prima muito boa, tipo você falou, eu uso produtos bons e ele não me dá uma resposta. Se você usar produtos bons sem a mecânica, nunca vai te dar resposta. Se você usar um produto médio, não estou te encorajando a usar um médio ou um ruim, mas estou dando um exemplo, e você usar a biomecânica certa, ele vai dar um super resultado. Porque a biomecânica é mais importante que tudo nesse caso. Mas a libertação do alisamento, de tudo, para voltar aos cachos, é a necessidade que você vai ter de usar coisas boas, como a gente fez aqui. Logo na primeira você faz, já dá aquela paulada de tratamento. Deixa eu fazer uma coisa. O Diego vai acompanhar você até o lavatório. Diego, nós vamos lavar couro cabeludo com esse aqui, sem enxaguar. Não enxágua esse. Passa no couro cabeludo, já lava, pode molhar um pouco, passa no couro cabeludo e enxágua bastante. Aí nós vamos misturar meio a meio, tá? Se quiser tem balança ali, metade de cada para fazer Quando a gente for fazer a tecnologia de couro cabeludo, você pode ter espuma. Por isso que a gente vai usar sem queratina. Quando for para o fio, baixar a espuma, a gente vai pôr uma dose junto com queratina, shampoo e queratina. Aí você repete o movimento que você já fez, enxágua ele bastante, depois que passar ele direitinho, passa o condicionador, tira a umidade só com papel toalha, sem esfregar, ativa ele um pouquinho e deixa agir 5 minutos, enxágua ele bem, não usa água quente. Por que a gente não vai usar água quente, Pedro, nessa fase? Nessa fase de recuperação, está tratando com produtos que são reconstrução e emoliência. Se for água fria, é tipo uma gelatina que enrijece. Se jogar no quente, ele amolece de novo. Aí a memória que fala mais alto é o liso. Então aí água fresquinha, papel toalha, tira a umidade, passa o leave-in nela para ativar a cacho. Esse é um leave-in cremoso, né? Nós vamos começar na primeira fase. A primeira fase de tratamento, Dani, é uma fase ligado mais a tratamento e reconstrução. Por quê? Sabe o que eu mais detectei na conversa com você? Você, em nenhum momento, você reclamou. Só quando chegou aqui hoje você falou isso. Mas ontem, falando lá, sei lá, a gente com uns 20 minutos conversando, você não falou em nenhum momento que não gostava dos cachos. Você falou, não gosto do volume. Você falou várias vezes isso. Aquele volumão eu não gosto. Cacho eu gosto. A ideia aqui é ter cacho com movimento, reter um pouco o volume, por isso que a gente vai usar um cremoso. Se você falar assim, não, eu gosto super armado, a gente usaria uma outra estrutura de condicionamento e de forma de secar, certo? Então o Diego vai acompanhar lá. Tô, Diego. Enquanto isso, eu vou abusar um pouquinho. Posso usar você um pouquinho, Ná? Dani, peraí, Diego, só um minuto. Deixa a Dani aqui um segundo sem se sentar. Vem aqui, Nazaré, comigo. Fica aqui, Dani, um pouco. Fica aqui do lado. Senta aqui, Nazaré. Vai ali, Adão, um pouquinho. Deixa eu dar um beijo nela. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu virar um pouquinho, ó. Nazaré veio tratar hoje as madeixas, os fios. Quanto tempo a gente se conhece? Escuta essa, Dani. 6 meses. 6 meses.
Quanto tempo faz que que você não vem aqui? Uns 2 só. Uns 2. É. Por que não vem? Porque ficou autônoma, né? Dá pra cuidar sozinho, não dá? Dá pra cuidar tranquilo. Como era seu cabelo o dia que eu te conheci? Ai, horroroso. O que na verdade eu queria que voltasse eram meus cachos, né? Então assim, eu já tinha feito progressiva e isso acabou com o meu cabelo, né? Então assim, o que eu mais queria era voltar aos meus cachos. Não também muito armado, mas gostaria dos meus cachos. E ele conseguiu e depois ele me explicou como é que eu faço no dia a dia e tranquilo. Eu fiz essa experiência ao vivo de verdade porque assim, para cliente, né, o aprender, o ensinar a cliente a fazer é essencial. Né? Dentro dessa técnica, a mecânica de você resgatar a memória do fio e passar para ela é urgente. Se ela abandonar o processo, não adianta ela vir aqui fazer uma vez no mês que a mecânica é diária. Né? E no caso da Ana, eu lembro que ela falou uma coisa parecida com o que a Dani falou. Ela falou assim, eu tenho um monte de produto de tudo que você imaginar. Eu peguei todos os produtos que ela tinha e não falei para ela jogar fora. Foi fantástico, viu? Porque ele pegou tudo. E falei assim, conta. Não etiquetou, mas numerou shampoo, numerou creme, numerou oliva, numerou tudo. Tanto é que teve algumas máscaras que eu até falei, tá pesando o meu cabelo. Falei até com ele. Ele falou, muda, vai para aquela outra que você tem, entendeu? Porque é aquela coisa, você vai comprando um monte de coisa e às vezes Nossa, seu eu não cabelo... posso passar em frente Porque assim, vai chegar um momento que esses kits grandes vão terminar e eu vou poder indicar para ela usar o produto que eu acho que tem a ver com o cabelo dela, que é o produto que eu gosto de indicar hoje, que é para raízes oleosas, pontas sensíveis, porque ele é cacheado, a oleosidade demora para chegar na ponta. Só que enquanto ela não tem o produto dela, ela não precisa pegar e abortar aquele estoque gigante. Ela pode ir utilizando, obviamente ela vai ter uma performance menor, mas comparado ao que ela tinha, é uma performance infinitamente superior. Então vale a pena você utilizar o que você tem, e isso é muito legal no relacionamento com o cabeleireiro, com o cliente, porque também a pessoa, ela se sente, ela sente confiança, né? Ela vê que você não está fazendo um negócio só para você vender e enfiar uma grana nela. Não é esse o contexto aqui, não é esse. Pode cuidar Agora, tem um produto que eu vou te falar que pra mim, mesmo que você pediu para eu passar os meus, o teu condicionador daqueles branco, verde, ele é fantástico pro meu cabelo. Por quê? Ele tem uma base a base dele, da mesma forma que ele trata, ele é um adstringente, ele é sólido. Ele não é muito mole, né? Ele é mais concentradinho. Ele é mais solto. Exatamente. Nossa, ele é muito bom. É reconstrução com tratamento junto, então é por isso que você sente essa maciez. Muito bom. Vou pedir para a Cecília, então, Cecília. Senta aqui? Não, ela vai levar você lá, vai pôr uma toalha e a gente passa por trás ali, Cecília, só para não esbarrar. Cecília, o kit tá com o Diego. Nós vamos proceder da mesma forma. Lava o couro cabeludo com shampoo, depois mistura o shampoo e a queratina para fazer o shampoo do fio, para diminuir o frizz e tudo. Deixa agir um pouquinho, enxágua bem. Passa o condicionador fio a fio, dá aquela ativadinha de cacho e deixa agir. E aí volta para a gente ver ela pronta. No primeiro passo, o passo primeiro tratamento de choque, né? Vamos dizer assim. O cliente chegou na cadeira, que é o caso da Dani. Olha o caso, gente. 19 anos alisando o cabelo. Em 2015, ela acha que fez umas 12 progressivas, uma por mês. E ela parou de fazer em dezembro. Obrigado, Isa. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando a pessoa chega... Porque quando elas chegam no salão a primeira vez... Obrigado, Isa. Quando ela chega no salão a primeira vez, elas chegam achando que é impossível. Não, fala a verdade, Cláudia, você é cabeleireira, certo? Vem aqui comigo, Cláudia. Vem aqui, vamos montar um programa de auditório agora. Dá pra acreditar? Você fala, não, essa história é meio maluca, né? Sim. É meio insano pensar isso, não é? É que assim, quando a gente vai pensar num kit de desprogressivação, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar os excessos de cosmético e de processos químicos que tem ali, sem ser um antirresíduo duro. Tem que ser esse caso aqui é limpeza. Ele limpa profundamente, mas ele hidrata, ele nutre, então ele não vai enrijecer. Aí a gente vem com SOS, que aí sim vem, no bom sentido, uma bomba de queratinização, de resistência mesmo. E aí em si a queratina com aminoácidos que vai... Porque a queratina aqui no caso, ela é até bem emoliente. Essa queratina aqui, ela não é... Quem enrijece aqui mais é o SOS.
O SOS aqui ele é mais proteico, mais fortalecedor do que a queratina. A queratina aqui ela é bem cremosa, na verdade. Ela é bem assim, emoliente, né? Muita creatina, ela tem várias coisas dentro que fazem com que ela tenha uma textura bem oleosa, vamos dizer assim. Então eu acho que a resposta de primeiro tratamento de choque é isso. Tem mais pergunta aí? Tem sim. O Júnior quer saber se é interessante fazer um teste de resistência antes de entrar com a desprogressivação. Não, nesse caso, a desprogressivação ela já é uma combustão de resistência. Porque o que acontece? Normalmente, os cabelos, quando estão encapsulados, quando ele seca, eles são enrijecidos. Mas quando ele molha, normalmente eles não são enrijecidos, eles são meio assim, né? Eu brinco que eles são assim, ó. Tipo, eles são aquela coisa meio... Perdeu a estrutura, né? Perdeu Eu falo que eles ficaram sem alicerce, entendeu? Então eu acredito mais na ideia de, logo de cara, fazer esse primeiro passo para depois, se você sentiu que teve um retorno, que foi o caso da Daniela, já deu um super retorno, aí a gente entra com a linha de tratamento para ativação de cacho de verdade. Esse passo aqui não vai resolver de uma vez. A Daniela, para ela ter os cachos de volta, ela vai ter que fazer umas 6, 7 sessões dessa, uma vez por semana, né? Não dá para ela fazer só uma vez e abandonar. E ela tem que ir para casa e, como eu falei, continuar fazendo a biomecânica. Estou com o Sérgio que ele perguntou se tem que ser feito essa desprogressivação numa periodicidade, se faz uma única vez ou várias vezes. A média que você vai fazer é uma média de 6, 7 sessões uma vez por semana. Lembrando que desde a primeira vez você já ensina a cliente para ela ir fazendo em casa. Obviamente ela vai ter dificuldades em casa, porque ela não está acostumada. Não só dificuldades, ela vai ter que abrir mão de parar de usar escova que gira, parar de desembaraçar cabelo com escova, ela vai ter que parar de pentear, vai ter que usar só os dedos, só a mão. E o mais difícil está aí. O mais difícil está em ela mudar o comportamento dela. Isso é o mais difícil de tudo. Agora, nessa primeira fase, principalmente se o cabelo for um cabelo muito machucado, muito sofrido, que teve dificuldades de resgatar a memória, aí eu aconselho também ela levar um SOS e aí eu acabo vendendo uma dose de queratina para ela, porque na verdade são produtos profissionais, não são produtos para manipulação da cliente. Mas eu vendo, explico como é que é, ou às vezes até eu misturo já. Eu pego um potinho desses kit viagem e eu já doso e misturo para ela passar uma vez por semana no banho também. A Silvia perguntou, questão a linha Home Care, você recomenda alguma coisa, fora os produtos, ou a cliente tem que usar os produtos realmente recomendados, ou tem alguma outra coisa, algum outro produto, natural e orgânico para ser utilizado? Tá, o pior, na verdade, do conceito todo, não é o que a gente tem uma linha de home care que a gente indica que a pessoa pode usar, isso potencializa os resultados, mas o pior, na verdade, não está ligado a ela utilizar a linha de home care inicialmente ou não. Inicialmente, tem coisas que ela não vai poder usar. Isso é o pior. Então, por exemplo, linhas que são muito anti-freeze, ou linhas que são muito pós-progressiva, são linhas que são defrisante. Obviamente, ela não vai poder porque você está numa mecânica de ativar e não de desativar. Vai ter alguns tipos de óleo que ela não vai poder usar, vai ter... Mas assim, eu procuro fazer assim. Nas primeiras 2, 3, 4 semanas, eu pergunto com o que ela lava, explico o que ela pode usar, o que ela não pode, e eu não tento vender para ela o kit nas primeiras 3, 4 semanas. Por quê? Porque 3, 4 semanas ela tem que aprender a mecânica. E aí deixa ela gastar o produto que ela está usando, que ela tem lá, a não ser que seja algum produto que tenha uma ação contrária ao que a gente está fazendo, entendeu? Mas depois de 4 semanas, aí eu indico a linha específica, o modelador específico, até porque depois de 3 ou 4 semanas, como ela já viu um resultado, ela começa a ficar mais exigente. Tipo, hoje a Daniela vai ver o dela, nossa, que lindo, nossa, voltou pra caramba, tal. Daqui uma semana ela já vai falar, ó, aqui não tá voltando. Passa 3 semanas, ela fala, voltou tudo menos essa. Aí ela começa a pontuar. Aí quando ela começa a pontuar e ficar mais exigente, com detalhamento, aí a gente tem que entrar com recurso de matéria-prima exato, entendeu? Estou com uma pergunta da Simone aqui no WhatsApp. Se a desprogressivação, se ela altera algum tom do cabelo? Nada, zero. A que eu faço com a UP, a que eu desenvolvi com os produtos da UP, zero. Porque é base de tratamento. Ela não tem química nenhuma. Eu peguei a revista Cabelos de uns 2 meses atrás, que saiu lá falando sobre desprogressivação, e tem várias empresas fazendo desprogressivação. Todas têm base química.
Todas têm substâncias químicas, são procedimentos químicos que estão sendo feitos. E aí com tilglicolato, acho que até, você sabe o que mais, Diego? Tem outras substâncias, guanidina talvez, guanidina, sódio, umas maluquice aí. Então assim, aí para mim já virou permanente do século novo, né? Na verdade o que eles estão fazendo. O que a gente está fazendo é uma plataforma de recuperação de cachos apoiada em tratamento, reposição de nutrientes, de produtos cosméticos necessários para a fibra capilar e para o córtex, principalmente para o córtex, e biomecânica, exercícios manuais para que o cabelo recupere a fibra, né? Tem um exemplo que eu sempre dou, que é assim, sabe por que cabelo de menininha de 4, 5, 6 anos é tão cacheadinho? Não é só porque é aquela ponta de bebê, mas às vezes falar, nossa, quando eu era criança meu cabelo era perfeito. Era perfeito porque, primeiro, quando sua mãe ia lavar, você não deixava esfregar muito. Então o agente detersivo do shampoo, por isso que as americanas inventaram no poo e low poo, que era sem espuma e com pouca espuma, o agente detersivo era baixo. Então quando a criança ia lavar, começava assim, aí já começava a reclamar, a mãe já enxaguava, não, é rapidinho. Outra coisa, ninguém pega, ou melhor, ninguém deveria pegar, porque uma menininha de 8 anos me contou em Manaus que a mãe dela faz isso com ela. Não vou pentear não. Ninguém pega um cabelo de uma criança, ou não deveria pegar, no banho e desembaraça com força, né? Porque porque a criança não deixa, ela chora, fala, ai mãe, não sei o que, a mãe fala, não, filha, eu vou devagarzinho, e vai lá, não, a mamãe vai fazer, e ela, ai mãe, chega, e nem desembaraça tudo, normalmente. Por isso que o cacho delas é perfeito, porque não sofre estiramento na fibra, não tem aquele desgaste de tração diário. Agora, quando você fica adulto, como tem aquela relação do fio não ter dor, aí a mulherada desembaraça com força, aí a mulherada pega a chapinha na frente do espelho e alisa a franja, aí vocês pegam um secador lá com a escova e faz assim, ó como é que faz, ó. Se eu estiver mentindo, você me conta, tá? Ó, elas tracionam assim em casa, põe o dedo aqui, ó, e bum, secador aqui, ó, e ó, e faz assim, quase que cola no cérebro, que é para ele ficar liso. Tração mecânica com calor vai destruir, não tem como. Né? A fibra, gente. O caso da desprogressivação e dos cachos, o seu cabelo, ele é cacheado, concorda? A ponta dele é cacheada. E ele é fino. Quase todos os cabelos de cacheado para lá é tudo fino. Cacheado, crespo, os black são tudo fininho. Eu brinco assim, quando você penteia um cabelo cacheado, ou quando você penteia um cabelo crespo, ou quando você penteia um cabelo black, é igual você pegar uma meia calça, é que os meninos não vão entender essa piada, mas as meninas vão entender. É que nem as meninas, né, porque eu falei que meia calça é uma coisa tão, esse meu exemplo é tão horrível, porque meia calça fumê dos anos 80, é um exemplo que a galera de internet não entende o que é. Mas enfim, pega uma meia calça e coça a perna. O risco de você romper a fibra ali é gigante. Só que a meia calça ainda a fibra dela é assim, né, ó. E o fio, que é um fiozinho aqui, ó, que a fibra dele é super sensível, o cabelo é super fino. Então tem que tomar cuidado com esse desgaste de fibra. Cabelo cacheado perfeito é cabelo que não tem desgaste de fibra. Como que eu vou desembaraçar o cabelo, Pietro? Só com a mão. É amassado. O amassadinho é o futuro da nossa nação cacheada. Não tem como, vai resgatar aquela memória. Com uso de cosmético certo, procedimento certo, temperatura de água certa, enxugando com papel toalha e todas essas coisas. A Adriana Cote perguntou se esse processo pode ser usado em qualquer outro tipo de alisamento, feito com guanidina, sódio ou amônia. Muito boa pergunta. Na verdade, eu já fiz teste em vários, a Cecília já fez comigo vários testes em guanidina, em amônia, em tudo. Guanidina, lembra de uma coisa, a guanidina quando está seca é assim, não é? Os cabelos eram afro, a maioria era crespo, vamos chamar aqui, era esse crespo aqui, não era nem cacheado. Ela passou guanidina, quando ela seca fica assim. Ainda mais que as meninas de guanidina, a maior parte das vezes, além de fazer guanidina, elas passam muita chapinha. Então, o cabelo tornou-se liso não só pela guanidina e pela tração mecânica, pelos dois fatores envolvidos. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que ele vai voltar 2 casas? Ele nunca vai voltar a ser o crespo que ele era. Se ele ficou liso, ele vai voltar mais ou menos ondulado 1, ondulado 2. Ele vai voltar 2 casas, no caso da guanidina. No caso da amônia, ele vai voltar também 1 ou 2 casas.
Na verdade, a guanidina e a amônia voltam 1 ou 2 casas. A progressiva vai voltar 3 ou 4 casas até, se você fizer direitinho e a cliente fizer a biomecânica em casa perfeita. Como 3 ou 4 casas, Pietro? Ó, liso, ondulado 1, ondulado 2. Não, liso, ondulado 1, ondulado 2. Esquece esse aqui, ó. Liso, ondulado 1, ondulado 2, cacheado e os crespos. Se ela tinha o cabelo cacheado, o caso da Daniela, se ela tinha o cabelo cacheado e ela alisou, fez muita progressiva, ficou liso, vai voltar 2 ou 3 casas, vai voltar até pro cacheado dela natural, dá para voltar. Respondendo a pergunta, guanidina e amônia volta com mais dificuldade. O pior não é guanidina, gente, o pior, por incrível que pareça, para voltar é a amônia, porque a guanidina, o que acontece? Quando ela começa a voltar, a regredir, se as meninas fizerem a biomecânica, ela permanece. A amônia, ela não... É assim, ó. A guanidina, com muita dificuldade, com bastante biomecânica e o produto certo, tava assim. Ela começa a ficar assim, ó. E a ponta lisa. Ela fica assim, a guanidina, quando você começa a trabalhar. O problema é que a amônia fica assim, ó. Ela quase que, porque acho que as pontes são quebradas com uma profundidade tão agressiva, né, que ela fica quase que impossível de retornar. Aí é muita queratina, muita queratina. Quando tem amônia e guanidina, principalmente amônia, o SOS e a queratina vai ter que fazer tipo quase que eterno, vai ser aquela dose que eu vou passar para ela. Porque o que acontece? É aí que tá uma coisa que todos os cabeleireiros e tricologistas e terapeutas realmente têm razão. Quando eles falam, uma vez alisado não tem mais jeito. Isso é verdade. Uma vez alisado, não tem mais jeito. Não significa não tem mais jeito, não vai ondular. Não tem mais jeito, ela vai precisar do medicamento eternamente até o cabelo crescer. É isso que significa. Se ela usar todos os dias no banho queratina, com creatina, cisteína e o SOS junto, todo dia ela vai ter uma recuperação de memória. Só que toda vez que ela não usar, vai acontecer o quê? Ela vai voltar. Então ela fica mais refém. A pergunta que a Dani fez foi o seguinte. Talvez o nosso projeto aqui de beleza para a Dani, a ideia é devolver um movimento natural para o cabelo, mas a franja continuar progressivando e fazendo lisa. O medo dela é se a ponta da franja não vai ser espigada. Não, porque esse mesmo exercício que você vai fazer para o fio, você vai fazer para frente. Só que na frente você não vai fazer a biomecânica de ativar, de apertar. Você vai desembaraçar com a mão, aí você pode pegar um pente largo, e bem largo, e penteia ele, a franjinha, ou você pode só secar com o secador sem tracionar. Tá. Porque quando você traciona um cabelo progressivado, como ele já é liso, o segundo passo depois do liso é ele dar esse grito, entendeu? Então ele vai ter um aspecto extremamente natural. Quando você tem uma franja progressivada, e você usa um hidratante legal, tudo, e você só seca, você tem um movimento mais natural e mais harmônico. É mais ou menos assim. O cabelo tava assim, ó, cheio de ruptura. Aqui é o fio de cabelo, tá cheio de ruptura, todo machucado. Você pegar um botox com base alisante ou uma progressiva e achar que isso aqui vai tratar, é igual você fazer isso aqui, ó. Você dá uma esticadinha no papel. Pega isso aqui, esse papel aqui, dá uma esticada aqui no papel. E aí você vai lá e põe um plástico, plastifica ele ou põe ele dentro de um plastiquinho, de um saquinho, achando que essas rupturas vão sarar. Quando você fala de tratamento, de desprogressivação, de reconstrução, você vai trabalhar isso aqui, ó. Você vai umedecer, você vai penetrar cutícula e córtex, para daí sim, com a biomecânica, você tentar tirar as memórias de ruptura que ele tem. É bem diferente de plastificar o papel amassado. É outro nível. Então você vai ali com muita umidade, com muita reconstrução, com muito selante, com muita queratina, creatina, você vai umedecer a ponto dele ficar mole de novo, aqui assim. Depois que ele tiver mole, você vai fazer mecânicas para devolver a estrutura dele e aí você começa a apertar para ele ondular. Então, nesse caso, você cria um sistema que tira as fissuras, tira as machucaduras. Pietro, vai sair 100%? Não vai, mas quando você plastifica com botox ou com alisamento, não sai nada, sai zero, você só esconde. Você tenta esconder,
na verdade. E o pior, você encapsula um tecido morto, né? Porque aí ele tá lá cheio de ruptura, machucado, por isso que craquela. A progressiva às vezes quebra, destaca, vamos dizer assim. Começa a fazer assim, né? Ó o fio da progressiva. Não só quando tem progressiva, quando a pessoa começa a tratar com progressiva, ele começa a fazer assim, ó. Por quê? Ele começa a destacar. Então não, você vai umedecer ele, você vai trabalhar na fibra, e aí você vai, dia a dia, quando você vai pondo água, você vai fazendo isso aqui, ó, Dani. O que você vai fazer em casa com os produtos é isso aqui, ó, muita água, sem tração. Por que não pode fazer secador e tração mecânica? Dá para fazer tração mecânica agora? Porque está mais sensível ainda, porque está molhado demais. E essas substâncias vão lá dentro do córtex, então você não pode tracionar aqui. Se você tracionar, quando tem fissura, ó, aqui é botox e progressiva, ó como é bem mais rígido. Agora, rígido não quer dizer que é mais saudável, porque a hora que isso aqui começar a secar, a hora que esse papel aqui secar, depois que eu apliquei esse produto, aí você vai comparar esse papel que passou o produto e secou, ele vai estar quase plano de novo. Ele vai perder as memórias de machucaduras e de estruturas que ele tinha de rupturas, de pontes que tinham sido criadas aqui. Então, assim, ele vai secar dentro dessa plataforma e vai se tornar uma coisa realmente mais lisa, mais perfeita, com a cutícula, com a fibra. E hoje é só a primeira sessão. Primeira sessão seguida de biomecânica. Primeira sessão não... Eu te mandei a foto ontem, assim que eu saí do banho, né? E você tentou lavar e secar, né? Só lavei e sequei com a Lavou e mão, secou. né? Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ela mandou uma foto que ela lavou e secou. Esse cabelo aqui, ó, foi esse aqui, não foi? Foi. Ui, peraí que deu um tilt aqui. Aí. Ó, ela lavou e secou. Vem aqui só um minuto, só para mostrar a diferença. Vem aqui, pode vir aqui. Ainda não terminou o tratamento, ele ainda está fazendo, já vão ver a foto do depois. Ele ainda vai secar um pouco. Aqui não tem ativador de cacho. Aqui tem um creme que trata ativando o cacho. Não é um mousse ainda, não é. Nas primeiras 3 sessões eu não uso ativador de cacho modelador. É ativador de cacho hidratante, tratamento.